Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, boa tarde. Se você recebeu um comunicado do YouTube, está vindo assistir mais um Bate-Papo Mayhem. E hoje vai ser um bate-papo muito massa, porque a gente vai falar de maçonaria, rosacrucianismo, anglicanismo, e a gente tem conosco hoje um reverendo. Mas antes de eu apresentar ele, eu quero avisar que a gente está na segunda temporada do Bate-Papo Mayhem. E agora a gente está com uma mesa enorme. Então, diretamente do Morte Súbita, Thiago Tomussauskas, como é que você está, E aí, alquimista? boa noite, galera. Tudo bom? Tô ótimo. Prazer estar aqui. Vamos acompanhar aqui a apresentação do Moroni, assim na terra como no céu. E de Minas Gerais, Rodrigo, agora da Magia do Fogo. Salve, pessoal! Diretamente do Japão, Robson Belli, como é que está aí aos pés do Monte Fuji? Com muito frio e que a paz seja convosco, irmãos. E finalmente, grande Thales de Azevedo, que é de uma outra igreja, mas também está aqui com a gente. Como é que você está, Thales? Salve, galera. Muito bom estar aqui. Para entrevistar o reverendo de hoje à noite, sou suspeito porque o sobrenome denuncia. É verdade. E seja muito bem-vindo, reverendo Moroni Azevedo. Como que você está, irmão? Boa noite, galera. Um prazer aqui estar com vocês. Um convite bem inusitado, mas acho que vai dar para a gente criar bastante ponte, criar um diálogo bem interessante aí ao longo aí desse bate-papo de hoje. E com certeza não é uma coisa para terminar aqui, né? Aliás, acho que é muito tema aí para a gente conversar, coisa aí para muito para além disso. Pô, isso é fantástico. E aí você já conhece o canal. E a minha primeira pergunta que eu sempre faço para os convidados é para contar um pouquinho da tua jornada, né? Então é engraçado, porque geralmente eu falo assim, para a pessoa que quando ele era pequenininho, ele ia na missa, né, comungava, tomava o vinho, e aí depois de 20 anos, o cara virava satanista e entrava para o ocultismo e tudo errado. Só que você é o contrário, você jogava RPG, trevas, arcano, você já era satanista do mal, e aí hoje você está na igreja, cara. Como é que foi essa jornada? Bom, boa noite. Bom, se for falar do RPG, né, então o Marcelo aí já era uma má influência aí na minha infância, já não sabia disso. Descobrindo agora. Mas, bom, eu realmente admito que a minha história é bem peculiar, né? Ah, eu cresci para começar numa religião já muito diferente. Cresci aí entre os Hare Krishnas, no Rio de Janeiro. Até meus 18 anos, frequentando aí Templo Hare Krishna e tudo mais. Já vim de uma família também muito plurireligiosa. O Thales está aí de testemunha disso. Né? Nós tivemos pais que passaram aí por várias crenças antes até da gente nascer aí. O pai então passou por quase tudo quanto é religião que você puder imaginar, e ele já já visitou, já conheceu alguma coisa, já frequentou, né? Tivemos aí avó, bisavó de cultos afro, de Umbanda, de Candomblé. Enfim, nosso pai hoje, inclusive, é padre na Igreja Católica Brasileira. Quem já viu a entrevista aí do Thales vai achar repetitivo, mas não tem jeito, né? A pessoa da família vai ter informações que vão voltar aí. Acontece. E lá pelos 18 anos, mais ou menos, com alguns questionamentos, eu comecei aí uma busca. Curiosamente, foi a época que eu iniciei na Ordem de Molay também. Cheguei a frequentar um tempo a igreja messiânica, recebi outorga de Orricari e tudo mais. E é muito louco porque, de certa forma, eu cheguei na igreja anglicana através disso.
né? Eu sempre brinco que teve uma vez. Pena que eu não tenho mais guardado isso, porque ia ser uma relíquia histórica muito grande. Eu estava lendo a revista dos Messiânicos e eles estavam falando de alguma atividade, já não me recordo muito bem, lá nos Estados Unidos, e que tocava, a gente falava dos anglicanos juntos, enfim. E é muito interessante porque eu confesso que, apesar de o nome também entregar para quem conhece, né? Meu nome é ligado à Igreja Mormon, meus pais tiveram uma passagem aí por ela e o nome ficou, né? É fácil, batata, qualquer lugar que tiver algum Mormon vai olhar meu nome, vai perguntar, inclusive o nome escolhido pelo Thales, tá? Já entrego logo. Teu irmão mais velho é um problema, né? Mas, então assim, eu em geral tinha uma resistência e uma visão muito ruim até do cristianismo, né? Até porque, na verdade, é muito do que a gente vê por aí, né? Seja no meio católico, no meio evangélico, essa visão mais bitolada, fundamentalista. E aquilo ali me chamou a atenção. Falei, pô, bacana, né? Até tem uns caras aí um pouquinho mais tranquilos, né? Mas passou. Vi aquilo, maneiro. E passou. Tive algumas discordâncias. Discordância parece briga, né? Enfim, não. Vi que não era o meu lugar ali na messiânica, não me adequava à doutrina, algumas crenças, enfim. Então, e continuei nessa jornada. E um dia, por mera curiosidade, eu fui visitar até uma igreja anglicana. Curiosamente, primeiro domingo da Quaresma. Para quem conhece um pouco do calendário cristão, Quaresma é o período de conversão, né? O período ligado a pessoa pensar em uma mudança de vida. E isso era muito aleatório para mim, porque assim, eu não, como eu falei, não tinha nenhuma ligação com o cristianismo, então não foi escolhida essa data. E visitei uma igreja anglicana que fica em Santa Teresa. E nesse visita uma vez, visita duas, visita três, quando você vê, você tá ficando e as coisas vão fazendo sentido. E lembra que eu falei antes, demolei. Aliás, já vou avisando para vocês, eu tenho esse raciocínio muito de vou lá na frente, volto, vou lá na frente, volto. Vocês vão perceber ao longo da palestra, eu não consigo fazer uma linearidade 100%. Mas eu acho que vai meio pelo fluxo do pensamento mesmo, acho mais até didático. E eu falei da questão do Demolei, e curiosamente, o primeiro lugar que eu parei para prestar um pouco mais atenção na Bíblia foi através do Demolei. Além de estar ali, né, no altar ali simbolicamente e tal, quem conhece um pouquinho da Ordem Demolei sabe que o próprio fundador dela, o Frank Sherman Land, insistia muito na importância da Bíblia. E ao começar a pesquisar e a ler e a buscar entender de outra forma, comecei a perceber a presença dela no próprio ritual da ordem e depois na maçonaria, então nem se fala. E nessa caminhada de chegar na igreja anglicana foi seguindo o processo de discernimento e estamos aí, hoje ordenado, né? Quem diria? A igreja anglicana ela é um pouco diferente do catolicismo, né? Porque quando a gente fala em cristianismo também é a mesma coisa. Quando você fala em maçonaria, a galera acha que é uma só e tal. Hoje talvez nem tanto, né? Porque a gente tem um monte de igreja evangélica e católica e fica essas duas grandes sacos de gato e a galera acha que o cristianismo é tudo a mesma coisa, né? O que é a igreja anglicana? Bom, até eu tinha separado um dia, deixa eu até botar já no slide, que vai ficar um pouquinho mais fácil para eu mostrar isso e falar um pouco disso. Pronto. Essa foto depois eu falo dela.
Bom, a igreja anglicana, né, a gente pode dizer que ela tem três origens. A primeira delas está no próprio cristianismo primitivo, no cristianismo celta. Sabe-se que o cristianismo chegou nas Ilhas Britânicas já bem no início dele. Ali pelos anos 300, 400, você já tem inclusive registros escritos sobre isso. Mas não se sabe muito bem quando chegou, como chegou e tal. Existe uma tradição local, uma lenda, enfim, que teria sido José de Arimateia, né? Aquele que cedeu o túmulo para o corpo de Jesus, que teria levado até lá. Mas seja como for, a gente já tem lá nos primeiros concílios, inclusive bispos dessa região das Ilhas Britânicas, representando aquela igreja lá. Mas é uma igreja que está ali com... Primeiro é uma ilha, né? Se a gente pensa hoje, você está afastado geograficamente, já influencia em muitas situações, em muitos hábitos, muitos costumes, fica muito mais difícil você ter uma uniformidade. Imagina naquela época, né? De ser uma ilha era uma coisa muito complicada. Então o cristianismo lá começa a ter uma cara muito própria, começa a ter um pensamento muito próprio. E é interessante que em muitos aspectos o cristianismo daquela região vai se parecer mais até com o cristianismo que vai se desenvolver no Oriente, né, da Igreja Ortodoxa e tudo mais, do que até com o próprio cristianismo latino, nesse primeiro momento. Oi, vi uma mãozinha levantada ali. Você tá mutado, deixa eu... Só para aproveitar que você está nessa parte histórica, perguntar se o São Patrício entra nessa jogada, porque ele estava por lá nos anos 500, depois de Cristo, se ele influenciou de alguma forma. Sim, entra em todo esse contexto, né, desse cristianismo celta, e que vai tendo uma relação muito confusa com o cristianismo do continente. Até porque eu fico brincando assim que uma das coisas mais interessantes quando você olha, por exemplo, na história do cristianismo é, por exemplo, quando a gente pensa no grande cisma do Oriente, né, como chama na separação entre a Igreja Católica Romana e as igrejas ortodoxas orientais, a gente costuma ver aqui no Ocidente a visão da Igreja Católica Romana de que os ortodoxos se separaram. Mas se você vai ver a história pelo lado deles, eles dizem que é o contrário. Os romanos é que se separaram, que tentaram fazer a coisa diferente. Então, desde o início, muitas das estruturas do cristianismo não eram muito claras. Muitas coisas foram, ao longo do tempo, se organizando, se estruturando e, naturalmente, né, determinadas formas de pensar e de ver foram se impondo sobre outras. Isso é um caminho natural. É por isso também que, se você pegar hoje, por exemplo, dentro do meio protestante, você tem três que a gente chama de governos de igreja, né? Três formas de organizar uma igreja, né? O modelo episcopal, né? Dividido em bispos, presbíteros, diáconos, em que a sucessão é passada através dos bispos, geralmente. Existem algumas exceções, mas não vale a pena entrar agora. O modelo presbiteriano, que inclusive tem a igreja com esse nome justamente, a reunião da Assembleia de Presbíteros em seus diversos funções, posses, etc. E o modelo congregacional, que também tem a igreja com esse nome e que também é o mesmo modelo usado pelos batistas. Se você vê, esses três modelos eles vão usar quase os mesmos textos bíblicos como referência para os seus modelos. Porque realmente, quando você olha o texto bíblico, ele é confuso. Uma pessoa que é tratada uma hora como uma coisa, outra hora tratado como outra, porque você vê que não tinha uma clareza, não tinha essas divisões com muita certeza, as coisas iam se moldando de acordo com os lugares. E até a própria
a estrutura da Igreja Latina também vai se moldando, e isso daí é facilmente verificado, né, pelos historiadores. Por exemplo, a ideia do Papa ser o bispo especial, né, o primeiro deles, também é uma coisa que vai se impor. No início não era muito claro isso, não tinha essa situação. Consequentemente, se no continente a coisa já estava confusa, não vai ser muito claro lá nas ilhas também. E ao longo do tempo vai se tentando, a Igreja de Roma vai tentando uniformizar o resto da igreja no continente e também nas Ilhas Britânicas. E só vai conseguir isso lá com Santo Agostinho de Cantuária. E um detalhe, lembra que eu falei da questão de que em alguns aspectos parece essa primeira igreja celta parecia muito com as igrejas orientais? Não à toa, quem vai conseguir fazer isso é um monge. Essas igrejas valorizavam muito o monasticismo. A vida religiosa estava mais em torno dos mosteiros e da ideia do monge até do que da hierarquia diocesana, digamos assim, né, de presbíteros, diáconos, de bispos. E foi fundamental ter esse monge beneditino ali para poder conquistar, digamos, né, foi na base do convencimento trazer essa igreja para Roma. Só que não também lembra que é uma questão geográfica. Então, mesmo que formalmente ela comece a tentar se espelhar mais na igreja de Roma, mais no que a igreja latina e a igreja do continente ensinava e vivia, naturalmente as coisas também vão tomando rumos um pouco diferentes. Era tudo muito separado. E não é à toa que lá você tem ao longo da história alguns grupos que tentam se separar, né? Você tem aí o grande pré-reformador, como é chamado, John Wycliffe, que por conta própria vai traduz a Bíblia para o inglês, começa a fazer as coisas por conta própria. Isso antes da Reforma Protestante. E, ao longo do tempo, vários desses pensamentos vão incluindo. E quando a reforma estoura no continente, muitos desses grupos começam a ver, pô, tem um negócio interessante ali. Tem um negócio interessante rolando lá. E não eram grupos, isso que é o mais interessante, não eram grupos marginais, isolados dentro da igreja. Não. O arcebispo de Cantuária é uma das pessoas mais altas da hierarquia da igreja ali, estava interessado no que estava acontecendo no continente. Então você vê que eram grupos influentes dentro da própria igreja que começam a ver ali na Reforma Protestante, estourando ali no continente, que é uma coisa interessante ali. E aí muita gente vai lembrar o Henrique VIII, né? Henrique VIII, ele entra depois nessa história, porque já tem esse movimento ali dentro, já tem essas coisas ali dentro, e na verdade ele segura isso, ele impede durante muito tempo que haja essa ruptura com Roma. Ele era um católico romano convicto. Não à toa os reis da Inglaterra, e ele tem o título que foi dado pelo Papa de Guardião da Fé. Então, ele evita isso. Só que chega um momento, né, com toda aquela conjuntura dele querendo a anulação do casamento dele, que era algo extremamente comum naquela época, os nobres fazerem isso. Só que o Papa ficou numa situação delicada, porque a esposa dele era da família real espanhola. A Espanha, a gente não precisa nem dizer o quanto ela era fortemente influenciada e influenciadora na igreja. Então o Papa seria assim, ele tomar a briga de um cara que até trata ele bem, mas não é tão fechado com ele, né? Comprar a briga desse cara e arranjar uma inimizade com um grande amigo dele ia ficar numa situação muito ruim. Então o Papa vai dando aquela cozinhada básica, né? E vai tentando ali empurrar a coisa.
E ele precisava resolver a vida dele. Ele vê que tem uma galera ali na igreja, inclusive pessoas ligadas a ele. Então ali, ó, não, separa. Olha, não tem mais jeito não. Tá na hora de cortar a relação. E ele fala, então beleza, então também vamos chutar o balde aí, vamos romper e tá maneiro, é isso aí mesmo. Né? Então a gente diz que tem essas três origens, e essas três origens moldam muito a cara do anglicanismo. Principalmente essas duas, atualmente, são as mais visíveis para quem olha assim por fora, né? Que realmente a igreja anglicana fica numa coisa assim, que tem alguns traços do protestantismo, mas tem outras coisas do catolicismo, fica naquele meio termo, naquilo que nós chamamos, né, dentro do anglicanismo, de via média. Né? Então fica aquela coisa aí, é o padre que casa e tem, digamos, entre aspas, tem padre mulher, bispa mulher, e hoje em dia, então, casamento homoafetivo, uma série de outras coisas aí bombando. E então fica nessa situação, nesse limbo. Até muito complicado até classificar o anglicanismo. Né? O IBGE no Brasil classifica ali dentro do protestantismo histórico. E muitos grupos cientistas, acadêmicos, classificam assim. Mas outros já classificam como uma vertente do catolicismo. Então, até classificar isso tudo é muito complicado. Não sei se o Marcelo vai querer, que eu já me alonguei aqui logo na primeira. Não sei se o Marcelo vai querer perguntar outra coisa ou eu sigo também aproveitando o embalo para falar um pouquinho. Mas posso seguir? Então, beleza. Então... E aí, falando, né, nessa questão da diversidade, né? Eu peguei aqui umas duas fotos bem atuais aqui do Rio de Janeiro para mostrar, né? Você vai do simples ao complexo, você vai tendo muitas variedades. E essa palavra, guarde em mente, não existe a gente pensar o anglicanismo sem pensar diversidade. Aliás, é um alerta que eu falo de cara, né? E eu gosto sempre de falar com as pessoas isso. Tudo que vocês ouvirem aqui vai ser a visão que eu tenho e, obviamente, outras pessoas também compartilham. Mas, é claro, não é uma coisa única. Então não vai achar que o que eu vou falar aqui vai ser uma regra que todo mundo vai achar. Aliás, uma coisa que eu já de antemão digo, eu não quero que a gente saia de hoje aqui com certezas. Eu quero que a gente saia daqui com dúvidas. A gente vai sair daqui com umas minhoquinhas na cabeça para ficar pensando, pô, será? Pô, será que faz sentido? E aí vocês vão entender que isso daí também tem muito a ver com a própria forma de pensar anglicana, né? Para começar, a gente não é uma igreja confessional, a gente não tem uma confissão de fé. Nós temos um princípio, que a gente diz que é o lex orandi, lex credendi, né? De certa forma, o que dá uniformidade no anglicanismo é o orar junto, não é o crer igual. Isso daí é um ponto fundamental. A gente não tem uma doutrina própria. Não tem como dizer assim, por exemplo, se eu chegar hoje entre os luteranos têm uma doutrina, por exemplo, sobre a Eucaristia. O que é a Eucaristia? Né? Tem toda a doutrina lá da consubstanciação. Católico romano, então, nem se fala, foram os que mais sistematizaram a fé cristã no mundo ocidental. Então, vai ter aí toda uma doutrina esmiuçada sobre as coisas. Muitas das coisas que você perguntar assim para um anglicano, assim, e aí, o que vocês acreditam sobre a Eucaristia? Eu vou falar, cara, eu vejo da seguinte forma, mas assim, a gente não... É mistério. Muitas coisas, a igreja em si, a resposta vai ser, isso é um mistério. Mistério, vai lá, investiga, ora, estuda e vai por conta própria aí, o que tu acha? Mas assim, aí precisa falar, então vale tudo? Não. A nossa base, né, é basicamente a nossa base, a base equivalente às outras igrejas cristãs, né? A base cristã, credo apostólico, credo niceno, né? Credo apostólico, que ele crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, ou seja, você tem um certo limite
de onde vai a igreja, mas não tem é, doutrinas mais específicas. Então você vai ter muita forma de pensar diferente dentro do anglicanismo. Quem pesquisar por um acaso, por conta própria, às vezes ouviu falar assim, os 39 artigos da religião. É um documento histórico que existe no anglicanismo, mas é um documento que sempre foi opcional. É um documento que reflete um grupo que foi majoritário lá atrás, hoje é extremamente minoritário na igreja, então não reflete necessariamente as opiniões de todos os anglicanos ou da igreja anglicana e nem nada disso, né? Apenas uma das diversas vertentes dentro do anglicanismo ou que já foi pensado sobre. Aliás, a prova histórica disso é que um dos clérigos anglicanos mais famosos, o reverendo John Wesley, que o movimento que ele criou deu origem à igreja metodista. A gente fala que criou a igreja metodista. Não, o movimento que ele criou deu origem à igreja metodista. Ele morreu antes dela. Ele mesmo já não seguia. Ele, inclusive, fez uma outra versão, que eram os 25 artigos. Ou seja, mostra que naquela época, 1700 e pouco, já não era tão seguido assim esses artigos, mesmo sendo um período em que era majoritária essa forma de pensar. E o que define? Eu digo que o que define mais o anglicanismo é o método. A gente tem esse método que é a escritura, a tradição e a razão. Esse daí, o tripé, foi criado pelo reverendo Richard Hooker, né? A escritura, a Bíblia Sagrada, claro, como cristãos é a base. Mas a Bíblia, nós não somos fundamentalistas. Nós não vamos pegar, está escrito na Bíblia. Não, beleza, está escrito na Bíblia, mas muita coisa está escrito na Bíblia. A gente falou de Quaresma no início, né? Na história bíblica, o diabo tenta Jesus usando textos da Bíblia, usando textos do Antigo Testamento, e Jesus já mostrando que a interpretação, o entendimento, a visão dele não corresponde àquela, né? Ou seja, a Bíblia pode ser usada por o completo oposto ao que ela se propõe a ser, e é o que a gente mais vê hoje em dia. A tradição, ou seja, os escritos, né, dos grandes cristãos que vieram antes, o pensamento deles, é óbvio, isso ajuda muito a que nós consigamos clarear a mente. E a galera aí do meio ocultista, eles até vai ouvir falar muito em tradição, né? Porque é isso, os escritores que vieram antes, os pensadores que vieram antes vão iluminar a nossa cena. A gente não vai inventar a roda aqui do zero. Não é isso. Até porque muitas vezes pode ser só maluquice. Mas também a gente não vai cair, né, num fanatismo pela tradição, porque também aquelas pessoas podem ter errado. E aí vem nosso terceiro elemento, que é a razão. A razão, ela é dom de Deus, então ela tem que ser usada. Então, eu posso ler uma coisa nas escrituras, posso ver que ao longo da história da igreja, alguns pensadores pensaram daquilo ali, mas eu posso olhar e falar assim, cara, eu acho que não é bem assim, não. Eu acho que tem alguma coisa aí que não tá batendo, né? E isso é natural, não é visto de uma como uma que absurdo. Não, isso faz parte do método. E justamente por isso que eu falei que não vim aqui para dizer assim, essa é a verdade absoluta. Não, porque se eu fizesse isso, ia estar inclusive em contradição com todo o espírito do que a gente está falando até agora, né? Então, as pessoas vão ter, dentro do que a gente vive fora também, liberdade para pensar se aquilo ali realmente faz sentido ou não e trabalhar um pouquinho por conta própria. Eu falei até do John Wesley, ele acrescenta nesse tripé um quarto elemento, a experiência. Né? E para a galera que é mais ligada a uma questão mística, né, da oração, de uma questão espiritual, da busca da ou intuição, como alguns podem falar, enfim, o analisar tudo isso, ter esse discernimento,
se encaixa justamente nessa questão da experiência, né? Então, também é uma outra possibilidade. Eu, pessoalmente, gosto muito desse quadrilátero, que é a versão ampliada aí do tripé de Hooker. O tripé, sim, seria o oficial. O quadrilátero, alguns adotam, outros não. Mas, antes de eu entrar aqui nesse tema, né, que já deu spoiler ali, mas tudo bem, já estava no título, né, que é falar um pouquinho da questão da Rosa Cruz. Para fechar um pouco o ciclo, né, eu já falei um pouco do anglicanismo, fechar também um pouco o ciclo da questão da maçonaria, né, eu falei um pouquinho do Demolay. Para quem é Demolay e estiver assistindo, ou é maçom, já assistiu um pouquinho, ou já pôde ler um pouco do ritual, vai poder olhar que o próprio ritual tem inúmeras referências bíblicas, citações literais em vários momentos. E não poderia ser diferente. Quem já leu a história do fundador da ordem, né, o Frank Sherman Land, sabe quanto ele era um evangélico fervoroso. E chegando na maçonaria, né? Maçonaria também já tem uma história aí com a minha família, além do meu irmão ali. Nosso avô era maçom, inclusive tem até hoje os diplomas todos guardados lá com o meu irmão. E eu brinco que assim, eu cresci sempre ouvindo as histórias sobre a maçonaria. Meu avô já não era vivo quando eu cresci, mas um pouco dessas histórias foram passando. E era aquilo, né? Passava ali em frente ao Palácio do Lavradio, no Rio de Janeiro, também a sede da grande loja ali na Marice Barros, e aquilo ali era uma coisa, caramba, que fantástico, né? Quando eu era criança, achava aquilo ali massa. A galera ali era tipo, sei lá, o super-homem, bicho. Pô, maçonaria é uma parada muito maneira. E, óbvio, entrei no Demolay, entrei na maçonaria. E eu fico até brincando que eu tenho uma relação muito complexa, né, com a maçonaria, né? Não com a maçonaria como ela deveria ser, mas como ela é, porque todo mundo que vive nesse meio sabe como ela é. Como muitas outras instituições, tem muitos problemas, muitas situações que não deveriam ser. E eu sempre fico brincando com minha esposa, fazendo aí uma outra referência. Quem viu aquela série Sons of Anarchy, sabe que fica aquele drama o tempo todo, né, do personagem principal, fica no motoclube, sai do motoclube, eu fico brincando com a minha esposa, que ela fica perguntando, mas que você se estressa às vezes muito com isso? Por que você fica, né? A minha situação é igual a dele, né? Você acha que deveria ser uma coisa, você fica insistindo ali, dando ponta de faca e, enfim, né, tem uma questão afetiva, emocional, intelectual, e claro, de acreditar que aquela coisa pode ser muito melhor do que, infelizmente, ela vem sendo, principalmente aqui no nosso país, especialmente aqui no Rio de Janeiro, que é onde eu posso falar mais. Mas a maçonaria também, para quem maçom ou quem já conviveu, já leu o ritual, porque não sou ingênuo de achar que não tem na internet. Obviamente não vou sair por aí falando, mas falando aqui ritual, declamando e tal, mas todo mundo sabe que hoje em dia nada mais é segredo no mundo digital, né? Então, além de ser também igual no tal Demolay, extremamente cheio de referências bíblicas, referências históricas ao cristianismo, etc, etc, etc. Inclusive, alguns ritos até mais que outros. Eu fico brincando que só por você ter como referência base uma lenda proto-bíblica, né? Uma lenda ou semi-bíblica, enfim, né? Da construção do Templo de Salomão, né? Pegando a parte bíblica e enfim, com alguns extras aí.
já mostraria que não é uma coisa completamente fora do contexto judaico-cristão. E, aliás, aí você olhando aí na história da maçonaria, né, você vai ver o tempo todo proximidades na Grande Loja Unida da Inglaterra até hoje. Você tem lá o Grande Capelão e sempre, inclusive, o Levi Cryer, que já faleceu, que foi capelão da Grande Loja Unida da Inglaterra, até tem alguns livros traduzidos aqui no Brasil pela Madras, livros até interessantes. Então, são referências naturais. A minha cachorra, vocês estão vendo que está querendo participar aí da palestra, né? Vocês devem estar ouvindo os latidos aí no fundo. Mas não tem problema. Ela bateu o Moroni, papo aí com a gente não vai entender. Mas fala. aproveitando. Pode falar, Thales. Não, então, era só para não perder o gancho que você comentou da questão do método, né, que o Wesley propunha da experiência, e eu não sei se você está no planejamento aí do spoiler comentar sobre, senão acho que seria legal falar que muitas vezes quando a gente pensa de misticismo cristão, a gente acaba lembrando muito dos santos latinos, né, Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, mas dentro dos movimentos anglicanos você também tem outros nomes aí, como o William Law, entre outros aí. Se você pudesse falar um pouco sobre esse partido do misticismo dentro do contexto aí anglicano, até para não ficar aquela visão muito só de uma questão histórica. Eu não sei se está planejado para você colocar lá na frente. Se tiver, deixa lá na frente. Tá? Eu vou chegar neles lá na frente. Como eu falei, vai ter alguns momentos que eu vou e volto, não tem erro. Diga. Bem, eu só queria fazer um comentário sobre essa questão do método que você acabou de falar. A religião anglicana no século XIX, esse método, assim, é uma coisa que você falou aí, eu achei bem interessante, que junto com uma outra coisa que eu estava estudando, que a ciência, ela surge, ela cria, ela começa a fervilhar no século XIX na Inglaterra, principalmente entre os reverendos anglicanos. Eles tinham uma profissão aonde eles recebiam e eles trabalhavam lá na congregação e o resto do tempo eles não tinham muita coisa que fazer. E a própria religião falando que eles tinham que usar a razão. Então, o naturalismo surge entre os reverendos anglicanos, a ciência começa a desenvolver na Inglaterra entre os reverendos anglicanos, graças a esse tripé desse método que você acabou de falar, somado à questão dos reverendos terem um rendimento e terem tempo para estudo. Afinal de contas, o resto estava tentando correr atrás do dinheiro ou então trabalhando nas fábricas inglesas ou outras coisas. Então, é com eles que a ciência que nós temos hoje, que nos está possibilitando fazer essa conferência, cada um em um lugar, começa a crescer ali na Inglaterra. Era só esse comentário que eu queria fazer. Pode seguir. Não, claro. E nos séculos mais recentes, né, 21, a gente ficou muito proeminente alguns nomes anglicanos mas até na questão de ativismo. Por exemplo, vou logo usar o exemplo mais clássico aí, o bispo Desmond Tutu, lá da África do Sul, que foi a pessoa importante aí no combate ao apartheid e tudo mais. Aproveitando aí também o gancho do Rodrigo, aí, duas curiosidades. Na verdade, principalmente uma delas, porque as pessoas sempre lembram. Eu falei da questão da influência protestante, falei que não foi bem assim a questão também do Henrique VIII. Outra coisa, a igreja anglicana ela é descentralizada, ela não rompeu com o Vaticano em Roma e criou um Vaticano na Inglaterra. Na verdade, existe a Comunhão Anglicana, que é um organismo internacional, né, que une várias dessas igrejas, as igrejas anglicanas ao redor do mundo, e igrejas que têm um laço histórico e de comunhão, enfim.
até por uma influência protestante muito forte, são igrejas nacionais, independentes, né? Entre si, que são unidas por um laço de comunhão e tudo mais, mas não há uma hierarquia entre elas. Aliás, não é aqui o tema da palestra, mas se vocês forem ver, há posicionamentos muito diferentes entre, a gente chama de províncias, né, entre as igrejas de cada país, em relação a tudo, né? Desde algumas mais conservadoras, outras mais progressistas, etc. E aí, aqui, segunda questão, foi só porque eu lembrei que a gente estava conversando antes aqui de começar o bate-papo. Aqui no Brasil, como é uma igreja muito pequena, né? Infelizmente a gente não tem essa oportunidade. Brincadeira, a gente não tem essa situação boa parte do clero não é remunerada, a maior parte tem seus trabalhos fora. Infelizmente hoje não daria muito certo essa ideia aí do século XIX da galera ter tempo. Inclusive, para quem não me conhece, sou professor, é minha profissão de fato aí fora. Mas vamos lá, vamos seguir. Tem muitas que é um tema muito forte. Só para fechar aquele ciclo, eu vou dar um pulo agora para a questão Rosa Cruz, né? E vai ser importante para a gente chegar nesse tema. Primeiro, essa daí já é uma imagem clássica, né? Uma imagem que tem 3.000 sites, mas já é para dar uma cutucada mesmo, para a gente refletir um pouquinho. Eu fico brincando que, é claro, movimentos eles vão caminhando, né? Ideias, movimentos. Então você não pode achar que uma coisa é uma peça de museu e dizer assim, ah, não, só isso daqui nesse momento histórico é. Mas por uma questão até didática, para a pessoa entender e facilitar, e até no meu livro eu falo um pouco disso, entender o que era o rosacrucianismo original, naquele momento histórico, né? E o que é hoje as organizações, pessoas, enfim, que se intitulam Rosa Cruz, eu digo que hoje é o neo-rosacrucianismo. E não é de uma forma depreciativa, não. Até uma vez conversando com um amigo, eu falei, mas se você tem alguma coisa contra, eu falo, não tem nada contra, pelo contrário, acho que esse é um trabalho bacana, mas para entender que são coisas diferentes, né? Podem ter seu elo, podem ter sua inspiração, podem, enfim, não vou aqui discutir essas cadeias de sucessão aí, enfim, tem ordem. Aliás, eu amo porque o meio rosacruciano é uma briga bem parecida com a questão de religiosa e quem é o verdadeiro, né? Quem herda verdadeiramente lá a sucessão, assim, essa é uma maravilha. E é linear, né? Só pode ter um. É tipo Highlander, né? Só vai poder sobrar aquele. Mas se já começar aí a dar essa cutucada, a gente pensar um pouquinho, esse símbolo da Rosa Cruz, né, já é um símbolo eminentemente cristão, e pelo contexto histórico, aliás, apesar de ser um trabalho muito desatualizado em muitos aspectos, né, tem lá seus erros, suas falhas, ainda é um trabalho muito de referência, é aquele clássico, né, da France 8, do Iluminismo Rosa Cruz, ele trabalha muito essa questão do período histórico, mas isso é uma questão que a gente não precisa nem de um autor específico. Basta você pegar um pouquinho do que você tem nos manifestos, do que você tem naqueles autores antigos e comparar com o que estava acontecendo naquele período histórico, que as coisas se encaixam, né? Primeiro, sabe, também não quero virar aula de história aqui, mas não tem como não passar por isso, né? A gente tem que lembrar o contexto, então, daqueles manifestos, né? O período do Frederico V, do Palatinado, ali a Alemanha, os países nórdicos estavam fervilhando de ideias, de coisas, protestantismo bombando, e um clima super tenso com
os vizinhos católicos, né, até os principados, né, dentro da Alemanha, católicos também, e os manifestos Rosa Cruz vão surgir nesse meio tempo. O que isso tem a ver com o anglicanismo? Você vai ver que várias vezes a gente vai voltar lá. A começar porque o Frederico V do Palatinado era casado com a filha do Jaime I, né? Que o Jaime I é o famoso King James, né? Que traduz a Bíblia, faz a tradução mais usada até hoje, não só para o anglicano, para o protestante no geral. Em língua inglesa, é a principal tradução até os dias de hoje, é a tradução do rei Jaime, e cuidado para não confundir com o Jaime II, que era o rei católico, que foi o que deu a confusão toda lá. Mas o Frederico V, basicamente, ele, inclusive com esse casamento, ele buscou fazer a União Protestante, unir os reinos. Ele tinha a ideia de fazer uma grande confederação ali de todos os reinos protestantes da Europa. Enfim, era um pouco megalomaníaco, mas é o que aconteceu, né? E acabou se dando um pouco mal por isso, que ele deu um passo maior do que as pernas ao se tornar rei lá da Boêmia, que era onde rola toda essa confusão aí com o rosacrucianismo e onde vai estourar tudo isso. Tem até uma teoria da conspiração, não sei se é verdade e tal, que fala que o Francis Bacon que fez a tradução do King James. Você já ouviu isso? Assim, olha, tem muitas teorias aí sobre o Francis Bacon nessas histórias aí de igreja e cristianismo e tal. Mas é aquilo, né? É aquelas coisas assim que nunca vai poder se dizer nada sobre isso, né? Não tem como dizer contra, não tem como dizer a favor, é uma coisa fica aí no chute de cada um. Mas para a gente situar bem claro, os próprios os dois principais, né, para alguns, pelo menos os principais manifestos Rosa Cruz, né, o Confesse e o Fama, eles são bem explícitos nisso, né, que eles eram um grupo protestante. No Confesse você tem lá ali, condenamos o Papa e o Maomé por suas blasfêmias contra nosso Senhor Jesus Cristo, mas no Fama você tem isso de forma mais clara, né? Para que também todo cristão possa saber de que religião e crença somos, confessamos ter conhecido Jesus Cristo, tal. Como agora, nestes últimos dias, e principalmente na Alemanha, é muitíssimo claramente, puramente professado, ou seja, atualmente limpa e isenta de todas as pessoas desviadas, heréticas, falsos profetas. Os caras estão afirmando claramente, nós somos protestantes, mais especificamente luteranos, né? Então, deixando claro como é que o que eles estão falando, né? Inclusive, botam. Também utilizamos 2 sacramentos conforme são instituídos com todas as formalidades e cerimônias da primeira igreja reformada. Então os caras deixam bem claro ali a fidelidade deles, tanto ao Sacro Império, né, que eles vão falar ali depois, quanto à igreja protestante naquele momento. Então, isso é bem claro, a gente tem que ter bem claro isso para entender o contexto e o conceito do rosacrucianismo. Por que eu falo isso? Hoje as ordens, né, que reivindicam uma herança rosacruciana, elas já têm influências de outras crenças, de outras ideologias, de outras formas de pensar. É ruim, não. Aí cada um vai decidir, né? Mas a gente só precisa ter claro que uma coisa é como era, e claro, se depois a pessoa quis misturar, não sou contra o sincretismo nem nada disso. Aí fica a critério de cada um. Só é importante a gente ter a clareza de onde vem cada coisa, para a gente também não se embolar no meio do caminho, né? E Moroni, eu acho que um ponto até interessante dessa questão que você explicitou é que senso comum, né, as pessoas acabam vendo o rosacrucianismo como uma coisa mística, mágica, e protestantismo como uma coisa de austeridade, né, uma coisa mais fechada. E, na verdade, você acaba vendo que na origem da coisa eles estão entranhados, né? Não tem esse abismo que aparentemente o senso comum cria, né, entre os dois assuntos.
Exatamente. E vou fazer uma provocação entre amigos, né? Com todo o amor e carinho que eu tenho pelas pessoas de uma certa, de uma famosa ordem e tal, eu gosto muito, mas eu não vou citar nenhum faraó aqui, então desculpa, gente. Vai ficar para outra apresentação. Mas eu gosto muito dessas pessoas, são pessoas queridíssimas. É, mas agora vai entrar, acho que na parte que interessa mais a galera, né? Só para vocês lembrarem como é que aquele período ali era o período que tava fervilhando as ideias, né? Olha os caras que já aparecem de cara naquele período, né? Jacob Boehme, Comênios, né? Toda uma galera aí que tem tudo a ver com boa parte aí do ocultismo, do pensamento místico, é, que muita gente pode chamar de tradição esotérica ocidental, enfim, e estão todos aí nesse contexto, para vocês verem como é que era uma época de ideias fervilhando. E ser protestante também naquela época não era dessa galera aí fundamental, tá na Bíblia. Não era isso, era pelo contrário. Até naquele período ali era o lugar assim que tinha. A galera tava fresca, tava com muita gente com várias ideias. O hermetismo bomba na Alemanha desse período, né? Então, tem isso, mas também é um revigoramento do próprio misticismo cristão. Porque essa galera também, a gente vai chegar lá, vai ter um gráfico que eu fiz ali para um organograma, na verdade, para organizar melhor o pensamento, a gente conseguir ver melhor. Essa galera vai retomar muitas coisas de alguns místicos até medievais, cristãos, né, que é aqueles que todo mundo lembra e tudo mais, mas vão começar, às vezes, até a ir mais longe, em outras fontes. Também lembra que essa época aí é a época que a Cabala começa também a bombar na Alemanha, né? A galera aí começa a achar super maneiro. E, enfim, falar em Boêmio também, em relação com Cabala, é uma coisa outra complexa aí, né? Tem os partidários aí da influência da Cabala no Boêmio, outros dizem que não, mas seja como for, é inegável que tem altas similaridades aí entre os dois nesse contexto. Mas a gente falou de Boêmio porque lembra que eu falei que a gente ia acabar voltando no anglicanismo, né? Um cara aí famoso que o Thales mesmo já citou antes na pergunta, o William Law, né? Cara, o William Law é uma pessoa que ele é pouquíssimo estudado, pouquíssimo lembrado hoje em dia. E é um cara que, na própria história do cristianismo anglicano e até protestante ocidental, é uma pessoa extremamente influente. E as pessoas não têm ideia. A gente, para o português, tem um livro dele editado por uma editora evangélica, que é um minúsculo, que é o Espírito de Oração. Né? Tá ali fragmentado, mas assim, é um cara que tem uma influência bacaníssima. E o cara sempre foi abertamente, sempre se colocou como um discípulo do Jacob Boehme. É o cara que praticamente não, é o cara que leva o Jacob Boehme para a língua inglesa. É um cara que traduz todo aquele pensamento. E também é o cara que acaba sendo mestre de um dos grandes pregadores que a gente já citou aí, o John Wesley. E eu digo que se a gente for comparar, não é o caso aqui, o William Law é um cara que dá pra gente estudar só ele, debater só sobre ele, mas ele tem inclusive muitas coisas na vida dele, na forma de pensar dele, muito similares com a de Saint Martin. E não à toa, né? Os dois tiveram a mesma fonte. Aí, Jacob Boehme, depois que o Saint Martin descobre o Jacob Boehme, ele meio que joga o Swedenborg ali para escanteio e entra, Jacob Boehme é o cara e entra aquela onda ali. Então eles têm muitos pontos de contato. Se você pegar um texto do William Law, né, no Espírito de Oração, pegar alguns textos de Saint Martin, você vai ver que parece quase a mesma pessoa.
eles pensam muito parecido, porque eles bebem na mesma fonte e abertamente, assim, os caras são completamente. E é um cara que infelizmente cai um pouco no esquecimento, né? Mas é um cara que inclusive você tá vendo aí, procure esse cara, você vai gostar muito de ler sobre ele. Você pode nem ser cristão, mas é um cara que vale a pena para quem se interessa aí no misticismo ocidental, fora daqueles nomes que todo mundo ouve falar e tal. Procure esse cara, né? Outro ponto que eu vou falar é, não tem como, né? A gente fala de misticismo, não fala um pouco do pietismo. E também tem uma relação muito complexa, né? Eu brinco com a relação de amor e ódio nessa situação, porque o próprio pietismo não era um movimento uniforme, tinha muita gente ali diferente, mas tem alguns pontos que a gente pode olhar, né? Esse cara aí que está na foto, o Spener, por muita gente ele é considerado o pai do pietismo, mas na verdade ele não era. Ele é talvez o grande sistematizador do pietismo. Existem até alguns pesquisadores acadêmicos que vão traçar muito da linhagem do pietismo lá no Jacob Boehme, né, da forma de pensar do pietismo, Jacob Boehme. E é um movimento que nasce nessa Alemanha fervilhante, mas que ele está com um foco, a busca pela religião do coração. O Spener ele não é um radical, assim como muitos outros pietismos, embora exista o pietismo radical, que é uma outra coisa que a gente vai precisar, precisaria de muito tempo para pensar nele. Ele vê assim, olha, a igreja é importante, as estruturas que existem, as organizações, tudo são muito importantes, mas não são suficientes. A gente dentro da igreja precisa ter as igrejas dentro da igreja. As eclesiolas, como alguns até traduzem. Você dentro da igreja, que é aberta a todo mundo, mas você precisa reforçar aqueles grupos que estão voltados a uma prática do coração mais forte, mais constante, uma verdadeira religião, para além da própria hierarquia religiosa, não desprezando ela, mas reforçando que uma das bases do cristianismo, que foi muito retomada pela Reforma Protestante, mas que acabou caindo no esquecimento no próprio movimento protestante, é o sacerdócio universal de todos os fiéis. Todo cristão, quando ele é batizado, ele se torna um sacerdote. Os ministérios, né, diáconos, presbíteros, bispos, ou seja lá qual for, são ministérios específicos. São, em algumas denominações você vai falar até de um sacerdócio mais específico, mas o sacerdócio geral é de todos os cristãos. Não é à toa que qualquer cristão pode batizar uma outra pessoa. Qualquer cristão pode orar pela cura de outra pessoa, né? Orar pela outra pessoa, acompanhar pastoralmente, né? Claro que existem aquelas pessoas que têm um dom, têm um talento, um ministério, um chamado mais específico, e essas pessoas vão interferir mais, vão ter funções mais específicas. Mas é uma coisa que é de todos. Inclusive, uma coisa bem do protestantismo, que também tem no anglicanismo, é que não existe a ideia de missa privada. Não sou eu que vou chegar aqui e vou consagrar a Eucaristia, porque se é comunhão, só faz sentido que eu faça em coletividade. Eu consagrar uma Eucaristia para mim não faz sentido nenhum. Então o que consagra é o todo. Eu, como presbítero, estou ali presidindo a celebração, estou fazendo todas as coisas, mas todo o povo junto ali também está participando, né? Não sou só eu, né? Fala, Rodrigo, vê que ele levantou a mão aí. Aliás, eu não vejo todo mundo. Se alguém precisar me interromper, me interrompa, tá? Por favor. Tá. Assim, eu não estou aguentando, desculpa, tá? Mas eu tenho que dar alguns comentários aqui. Quando você mostrou as rosas, eu achei muito, mas muito parecido, não sei se vocês estão vendo, com as rosas dos Lancaster, York e do Tudor.
aonde você tem uma guerra civil que dividiu a Inglaterra. Dividiu. E a família Tudor foi lá, unificou todo mundo, unificou as duas fosas, e aí você mostra as fosas dos luteranos como as fosas dos Yorks. Eu achei assim a coincidência muito grande. A Inglaterra tem essa questão dessa divisão. Uma outra coisa que você está aí falando, que eu não estou me aguentando, é essa questão aí da comunhão, de cada um ser o sacerdote. E quando a gente está dando aula de história, a gente chega e fala assim, nos Estados Unidos, o protestantismo, os protestantes migraram para os Estados Unidos, eles fundaram lá as 13 colônias para eles poderem professar a fé deles sem perseguição. E eles tinham por regra que cada pai deveria ensinar seu filho, porque o maior orgulho do pai era ver o filho lendo a Bíblia no púlpito. Ele está ali no púlpito da igreja, lendo um trecho da Bíblia, participando da missa, congregando com todo mundo. Era só isso aí, pode continuar. Não, com certeza. E essa questão da perseguição religiosa, a gente até deve aparecer de novo um pouquinho aí na frente. Mas então o pietismo foi esse movimento de buscar o entendimento das escrituras, porque eram grupos de oração e de estudo. Então a Bíblia também precisava dessa sua questão espiritual mais forte, em comunhão, né, sempre em grupo. Lembrando, cristianismo, a base é sempre coletiva, né? Aquela ideia que Jesus fala de onde estiver 2 ou 3 em meu nome, eu estarei. Então, sempre é coletivo, nunca é uma coisa individual, né? Então, o estudo das escrituras vai acontecer e as escrituras vão ser plenamente entendidas dentro dessa oração, dessa comunhão dessas pessoas juntas. E não à toa a gente lembra lá no quadrilátero, lá o John Wesley bota da experiência, porque o John Wesley teve forte influência do movimento pietista. Na verdade, ele fez uma versão inglesa desse movimento. Inclusive, ele sempre assumiu a influência dele dos irmãos moráveis em cima dele, que eram grupos luteranos pietistas, né? Inclusive, tinha uma igreja pré-reforma que já tinha se separado, né, lá atrás com o Jan Hus, mas que acabou depois com a reforma aderindo aos princípios, aos preceitos luteranos e acabou depois com o Conde de Zinzendorf, que inclusive muitas pessoas tem alguns grupos nos Estados Unidos que reivindicam uma ligação com ele, com George Rapp, enfim, no inglês é bem Joel Santana mesmo, e que traçam essas linhagens deles, traçam essas coisas com esse movimento pietista e alegam ter recebido nessa linhagem pietista aí o rosa-cristianismo. É interessante isso. Um grupo aí mais famosinho desse nos Estados Unidos, salvo engano, o nome é exatamente isso, Brotherhood of Rosy Cross. Depois, quem quiser, procure sobre eles. Mas tem uma galera aí e que vai nessa direção, nesse sentido aí. Aqui o Spener, né, que eu já falei. Uma pessoa que vai ser muito influente nesse contexto é o que talvez tenha escrito os Manifestos Rosa Cruz, né? Alguns historiadores acreditam que ele que escreveu o Fama, o Confesso, enfim, e talvez a Bodas Alquímicas. Aí algumas divergências, alguns acham que ele escreveu um, não escreveu os outros, alguns acham que ele escreveu os três, todos eles, ou pelo menos deu a base, o texto foi revisado. Enfim, tem algumas controvérsias aí. Mas o que importa é que, com certeza, um nome que é muito ligado a isso, que também é muito lembrado pelos próprios pietistas, né? O Spener, na obra dele, ele cita o
Orhan Valentin Andreae, né? Ele fala que era uma das pessoas que tentou trazer de volta nessa religião pura, essa religião do coração, essa espiritualidade, esse místico realmente, né, da religião cristã que havia se perdido. E é interessante que o próprio Spener, que ele fala que, né, como era, as pessoas queriam viver na piedade, ver coisas, eram acusados de serem Rosa Cruz, né? Ele cita isso no livro dele, no Pia Desideria, que é o livro principal dele, é a obra principal. Ele cita isso. Então, assim, você nota que existiam dentro desse movimento que buscava esse retorno a essa espiritualidade pura do coração, esse cristianismo verdadeiro, a você realmente se conectar com Deus, a realmente viver aquilo ali, como você tinha um grupo que reivindicava de alguma forma estar ligado, e tinha até um outro que se incomodava porque era confundido com aquele. Então você vê como as coisas estão muito próximas ali. É o mesmo período, mesmo local, algumas ideias parecidas, mas inclusive essa confusão que gera para as pessoas já incomodava alguns. E lembra que alguém aí, não lembro se foi antes, né? Falou até do John Dee. Olha que interessante, né, cara? O cara era conselheiro da Rainha Elizabeth. A gente falou um pouquinho lá do Henrique VIII, né? Mas na verdade, se fosse para falar de um monarca que tem influenciado muito o anglicanismo, é a Elizabeth I. Porque, inclusive, até nessa questão das religiões, da perseguição religiosa, né? Ela influenciou muito. O anglicanismo hoje, com essa cara de via média, tem muito a ver com ela. E é por uma coisa muito simples. Né? Não vou nem entrar na questão espiritual, aqui vou dar uma visão assim bem fria da realidade. Cara, você está governando um país, está desmoronando em um monte de grupos, brigando entre si e tal. Qual é a melhor solução a fazer? Galera, senta aqui todo mundo na mesa, ó. Vocês se entendam aí, vocês vão todos ser amiguinhos, vão todos ficar numa mesma coisa. O que vocês vão fazer não importa. O negócio é que vocês vão todo mundo ficar dentro desse quadrado aqui, dessa igreja que está ligada ao Estado. E é isso. Alguns ficaram, beleza, né? A gente vai se tolerando aqui dentro e tá tranquilo. E dá essa cara do anglicanismo da Via Média até hoje, né? De ter vários grupos diferentes dentro da mesma igreja, dentro da mesma instituição. E algumas pessoas não se conformaram com isso. Aliás, entraram para a escola como de não conformistas, que é a galera que... então você não quer ir, meu amigo, não quer entrar nesse... Então, amigo, pega teu navio aí, vai para os Estados Unidos, um abraço, tá? Vai lá para aquelas colônias lá longe, que aqui tu não vai ficar criando quizumba aqui no meu reino, não. Tu decide o que tu quer da tua vida. E Elizabeth I, essa pessoa tão influente na história do Anglicanismo, tinha só um John Dee que dispensa comentários como o grande conselheiro ali, a grande referência para ela. Então olha como as coisas, os pontos vão voltando, vão se conectando, né? A gente vai se afastando e as coisas vão voltando a se conectar ali depois. A questão que eu falei da religião do coração, né? O Samartã fala bastante disso. A fotinha ali do John Wesley, né? John Wesley fica famoso pela experiência do coração aquecido, né? Que ele tá ouvindo, assim, ele sente o calor no coração e fala, e começa a fazer assim, a vivenciar a religião de uma forma muito interessante. Aliás, quem puder, se tiver tempo, porque é um negócio muito grande, leia os diários dele, muito interessante, as experiências bem interessantes. Aliás, ele faz alguns comentários negativos, já aviso logo sobre o Boêmio, mas eu entendo
porque quem já leu Boêmio sabe que o próprio Boêmio fala, né, o tempo todo assim, não entendeu agora? Não entendeu? Isso aqui, peraí, para aí, ora aí, né, que isso aqui é meio complicado mesmo. Ó, pensa bem, hein, se você entender errado, sua alma tá em risco. Então, assim, ele não gosta muito desse drama todo que o Boêmio faz no livro dele, né? Drama não de forma pejorativa. Mas eu me amarro no Boêmio. Acho o cara fantástico. Mas admito que ele usa uma linguagem, às vezes, meio delicada. Vamos usar delicada, é uma boa palavra, uma boa alternativa, né? Mas então, assim, só que de forma. O John Wesley critica, inclusive, muito dos místicos. E é interessante, ele aprendeu com William Law, que aprendeu com o Boêmio. Ele continuou sempre dizendo que o William Law é uma grande referência, mas ele critica muitos dessa galera mística da época, justamente que ele falava que faltava simplicidade. E você precisa levar essa religião verdadeira, né, digamos assim, essa religião interior, que não é só a religião que você chegou ali e fez. Tô com a carteirinha da igreja, tá tudo certo. Não é isso. É realmente a vivência da espiritualidade. E realmente sentir aquilo ali no mais profundo do seu ser. E aí você consegue vivenciar a religião de verdade, consegue começar a entender as escrituras, entender muitas coisas da vida quando você busca essa jornada interior também. Não pode ser só limitado àquelas cerimônias e formas. São importantes, trazem muitos benefícios, através delas você consegue muita coisa, mas não pode ser só isso. Então essa religião do coração era o foco aí do pietismo, era o foco de todos esses místicos, e você tem também uma tradição que poucas vezes é lembrada dentro do protestantismo. E agora que vem a coisa mais bacana que eu acho. Vocês já pensaram que talvez a Assembleia de Deus do teu bairro esteja mais perto do martinismo do que você imagina? É a brincadeira que eu gosto de fazer. Mas vamos fazer uma linhagem aí e deixando claro, né? Eu até botei ali algumas influências, né? Não estou falando ali de uma linhagem iniciática, nada disso. Estou falando da galera que aprendeu com o outro e dali seguiu, né? Cara, os místicos católicos medievais, mas dispensa comentários, como já foi falado antes, né? A galera que é muito citada, é muito lembrada. Você acaba saindo ali um pouco pelo cantinho, né? O Jan Hus, a Igreja Morávia, que a gente fala um pouquinho. Mas o Lutero vai beber nessa galera. Lutero era um monge, cara. A galera esquece isso. Lutero era monge. Um dos livros que Lutero se amarrava era o Teologia Germânica, que, inclusive, agora eu não vou me recordar qual foi. Eu já vi até uma organização aí, Rosa Cruz, lá fora, vendendo esse livro, né, uma tradução dele. Então, assim, é um livro extremamente místico. E era um livro que o Lutero se amarrava, né? De uma certa forma, vai influenciar muito o Swedenborg, mesmo que o Swedenborg trace aí uns caminhos muito peculiares dele depois, né? Mas, cara, olha aí, você pensa, através dele, influenciando o Boêmio, né? E a galera que vai. Eu já ouvi uma vez, me desculpa, já ouvi uma vez a pessoa, não, o Boêmio não tem nada. Eu falei, cara, volta de novo no livro do Boêmio. O Boêmio, inclusive, fala de forma bem radical que Deus restaurou a verdade através de um pobre monge, que era o Lutero. Então, dizer que o cara não tinha nenhuma influência e seguir um caminho próprio e tal, beleza, mas dizer que o cara não tinha nenhuma influência do Lutero fica complicado. Então, ver o que ele influencia no William Law, né, no John Wesley, que a gente falou aí bastante. E aí, cara, do metodismo você vai ter o pentecostalismo. Olha que louco, né?
Olha como talvez aí um exemplo mais doido, assim, mais diferente, assim, doido para que a galera não pensa. Cara, Papus e a Assembleia de Deus talvez sejam mais perto do que a galera imagina. Olha que louco, né? Então é como a gente vê que as coisas vão se reconectando e às vezes influências, né? Como muitos desses místicos, dessa galera conheceu, entendeu, ou onde as fontes que eles beberam estão mais próximas do que às vezes a gente imagina. Às vezes a gente pensa, não, mano, cara, é claro. Volto a falar o que eu falei lá quando falei do momento Rosa Cruz, né? As coisas com o tempo vão tomando seus próprios rumos. Então é óbvio, não ficou congelado ali nos seus fundadores ou nas primeiras pessoas, enfim. As coisas vão se modificando com o tempo. Mas é uma coisa, uma minhoquinha para ficar na nossa cabeça com bastante tranquilidade. Eu acho até, complementando, Moroni, eu acho que um ponto legal que esse teu gráfico mostra é que são dois movimentos que vão surgir ali de uma linha mística comum, né? Só que em determinado momento, independente de qualquer crítica ao atual neopentecostalismo, mas assim, a igreja pentecostal ela vai ser uma vertente que vai buscar muito uma popularidade, né? Você vai ter uma grande penetração, principalmente em regiões urbanizadas, né, em classes sociais menos abastadas. Em compensação, o movimento de Papus vai se tornar um movimento muito mais aristocrático, fechado, de sociedades secretas, né? Então, você vai ter grandes expansões e outro você vai ter grandes retenções, né? São a partir de um movimento que buscava um misticismo interior, você acaba rumando para dois caminhos completamente diferentes, né? E aí é onde eu digo que às vezes a gente tem que dar um pouquinho o braço a torcer pro John Wesley nessa crítica, né, cara? Acho que tem espaço para todo mundo, mas assim, como às vezes a gente gosta de uma coisa muito complexa, cheia de diagramas, sigilos, que a coisa super complicada e que às vezes não consegue fazer sentido para muita gente, né? Às vezes a gente não tá com uma boa intenção, quer passar uma parada legal, mas às vezes a gente tá numa coisa que vai ser uma elitezinha que vai entender, uma elite cultural, intelectual, enfim, né? E às vezes aquela senhorinha ali da rua não vai entender muito esse papo que a gente tá falando. E aí, como é que a gente consegue traduzir isso daí, né, para vida? Eu acho que é um desafio aí que toda a galera que gosta da espiritualidade, né, do pensamento místico, do cultismo, essas várias vertentes, né, várias religiões e tal. Aí vou falar aqui o desafio até para fora do cristianismo. Como é que você consegue... Beleza, se a sua ideia é ser separado, ok, mas como é que você consegue fazer aquilo ali ser relevante na vida da pessoa comum, né? Como é que aquilo ali pode ser relevante na vida aí de uma pessoa analfabeta ou de uma pessoa de baixo grau de instrução, ou mesmo uma pessoa que tem uma instrução, mas simplesmente não adianta, né? A gente sabe que não é porque a pessoa tem um nível de instrução um pouco maior que você vai tacar uns calhamaços, né? Um monte de coisa para ler. Vai ter gente que vai se amarrar, vai devorar, vai curtir aquilo aí. Mas e os outros? É um desafio para a gente pensar um pouquinho. Eu deixei aí um monte de fio solto aí na história, mas a ideia é essa mesmo, né? Como eu falei, a ideia não é fechar nada. Eu quero só jogar a bomba aqui e sair correndo. É deixar pra galera ficar assim pensando, caraca, será? Será? O que pode fazer aí? Mas enfim, eu acho que passa em palestra, né? De PowerPoint a gente pode ficar por aqui, mas assim, a gente pode trocar uma ideia aí melhor. Mas, inclusive,
Tinha até um outro tema que eu deixei até separado ali, mas eu não vou entrar não, porque senão a gente vai sair daqui 3 horas da manhã, né? Já vi o professor, é uma desgraça, né? Fala demais. Mas... E, cara, o próprio também pensamento esotérico ocidental pode ajudar muito para entender questões e dialogar dentro da própria teologia cristã. Pô, eu sempre brinco assim, de uma forma simplificada, de uma forma tranquila. Eu uso muito, inclusive, já usei em palestra algumas questões de Cabala, de Adam Kadmon, de algumas situações assim, porque fazem muito sentido dentro da teologia cristã. E lembra que eu falei da tradição? O que, que é isso? E também entra na questão da tradição, de certa forma. Entra na questão da tradição e da razão. Então também a gente tem contribuições para trazer desse meio, né, para a própria teologia cristã, né? É um diálogo que deve ser permanente. Morani, eu vi o Thiago comentando, você tem um livro? O livro ele trata justamente dessa questão. O foco do livro está mais na questão de maçonaria e cristianismo, né? E ele é bem voltado mais para a questão histórica. Apresentar algumas situações ao longo do tempo e tal. Eu, justamente com essa preocupação de não tornar a coisa inacessível, fazer um volume. Cara, a gente tem um volume antigo aí, até com esse tema, que era de um reverendo presbiteriano, Lira, Buarque Lira, que era maçom do GOB e tal. Mas, cara, além de ser um livro esgotado, cara, pô, calhamaço assim, meu amigo, não adianta, você vai levar aquilo ali numa loja, ninguém vai ler aquilo ali não, filho. Meia dúzia vai ler aquilo ali. Então, tentando dar aquela enxugada, dar aquela... E, claro, nem vou nem entrar no mérito das informações desatualizadas, que eu lembro até que aqui num dos bate-papos mesmo, a galera falou assim, pô, a gente pensa nos autores lá de trás, e aí fala, pô, o cara escrevia o negócio, não falava de nada. Acho que foi até no do Tales, não lembro. Pô, o cara não sabia de nada, né? O Zardo, não sei o que, essa galera toda. Mas naquela época os caras não tinham muito acesso à informação, né? Então tinha algumas informações que eram meio limitadas, né? Acho muito barato nesse livro aí do Goblin, que desse maçom do Goblin, cheio de referências, assim, de pessoas da época elogiando. O cara, ele mete o pau em algumas coisas do Real Arco, assim, sem saber, porque dizer que nunca tinha visto isso na maçonaria, como assim, negócio de sumo sacerdote, não existe isso, daí foi invenção. O cara não tinha acesso àquilo ali, né, cara? Aquela época, o livro é anos 40. Pô, não dá não. Moroni, só fazer uma pergunta agora. Antes, só para dar uma explicação aqui para a galera que está acompanhando com a gente agora e até para a galera que estiver assistindo de novo a gravação lá aqui no YouTube. O nosso anfitrião, Marcelo, ele teve um problema técnico, por isso ele acabou caindo aqui do chat. Então, mas de qualquer forma aqui os co-hosts do Mayhem vão continuar o papo. E aí tem uma pergunta que o Marcelo pediu que a gente fizesse para você, que é uma pergunta que já é de praxe do papo, que é: e o que acontece depois da morte? Peraí que eu me enrolei aqui, me mutei. Bom, então, e aí vou responder por mim, né? Óbvio, como já falei desde o início, acho que é incompreensível pra gente. Eu acho que a gente tentar compreender o além, né? Com o que a gente conhece hoje, com nossa mente de hoje, com as limitações do nosso próprio corpo físico, é a gente tentar pegar o oceano com um copinho. A gente vai capturar um pouquinho. Eu sempre gosto de lembrar, tem uma historiazinha taoísta que eu li uma vez que eu achei o máximo, né, cara?
Que resumindo, basicamente a ideia é essa, cara. Tem a lua e tem o teu dedo que aponta para a lua. Apontar, o dedo é importante para apontar a lua, mostrar a lua, né? Mas não dá para dizer que ele é a lua, né? Tem que ter cuidado pra gente não confundir. Então, quando a gente fala do além, do que vai acontecer após a morte, eu acho que a gente consegue ter vislumbres dessa realidade, né? Através das nossas meditações, dos nossos entendimentos e tal, mas a gente vai sempre cair no falar um pouco em algumas metáforas, alguns símbolos, a gente não, e na verdade a gente nunca vai conseguir compreender plenamente. Quando a gente chegar lá, a gente vai conseguir, né? Mas agora é bem complicado. O que eu consigo pensar sobre isso, né? Que de alguma forma a gente vai para essa perfeição, que de alguma forma ela é boa, tá? Mas eu sei que a nossa mente sempre tende a cair de novo naquelas ideias de filme aí de céu, ou de como é que é um paraíso, assim, de a gente ver uma reprodução do mundo como ele é hoje melhor. Eu acho que é natural, um processo da mente, né? É o que a gente conhece, é o que a gente vai conseguir pensar. Então eu tento desconectar um pouco dessa ideia. Mas eu sei que vai ser algo que eu consigo crer, que eu consigo acreditar, eu consigo ver que é algo muito bom, é algo muito além da nossa compreensão. Show, não tem mais dor, né? Enfim. Mas eu acho que, inclusive, às vezes nem vale a pena a gente ficar perdendo muito tempo tentando botar o além no laboratório de secar, né? Igual o ratinho. E às vezes a gente tem tantas outras coisas para focar na nossa espiritualidade no hoje, no agora, né? Que eu pessoalmente não me preocupo muito. Moroni, primeiro, parabéns pela palestra, que foi uma das palestras mais interessantes que eu já vi sobre rosacrucianismo. Muito, muito legal mesmo. Queria te agradecer quanto a isso. E queria jogar uma pergunta. Na verdade, não é bem uma pergunta, é um espaço para você falar um pouquinho sobre a questão assim da prática, sabe? Porque você comentou que tem uma certa flexibilidade nos dogmas, nas crenças, e eu queria saber se isso se espelha também nas práticas. Porque a gente ouve muito assim, quando é nas notícias falar da igreja anglicana, ouve falar da ordenação de mulheres, da questão queer. Como é que é isso? Como é que realmente funciona aí dentro? Bom, de fato, realmente tem, como eu falei, né? A palavra-chave quando você pensa no anglicanismo é diversidade. Então, até no mundo pequeno dentro do anglicanismo, como é o Brasil, né, que é uma igreja bem reduzida, você vai ter de tudo um pouco. E olha, quando eu falo de tudo um pouco, é de tudo um pouco. Coisas que às vezes até quem está há muito tempo vai se surpreender. Mas então quando você pensa então a nível mundo, então é uma vastidão muito grande. Como eu falei, o que une é que a gente ora junto, né? A gente tem o livro de oração comum, né? Que é digamos assim, a base da nossa. E é interessante que apesar disso ele também é muito flexível. Quem nunca pegou, e provavelmente a maioria que está nos assistindo nunca pegou um livro de oração comum, vai ver que assim, até na hora de orar, ele fala assim, pode fazer assim, assado, 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 assado. Tem várias opções assim que ele vai te dando. Então, tanto que é clássico, o que vai distinguir a pessoa assim, visualmente, uma igreja anglicana das outras, todo mundo tá com um livrinho para ser generoso, né? Porque é um calhamaço assim na mão ali lendo. Até uma vez eu li, não me lembro mais qual foi a fonte, mas procurando aí na internet vocês devem achar que tinha um antigo escravo nos Estados Unidos que dava um testemunho, né, numa igreja batista,
E ele fala que o George Washington, ele não era um cristão de verdade, que ele não orava de verdade, ele só ficava lendo um livrinho, né? É porque, na verdade, ele tava aquilo ali o tempo todo, né? E então, sim, assim, tem uma variedade muito grande, assim, na questão tanto litúrgica quanto teológica. Você vai ter igrejas, assim, que vão de uma simplicidade evangelical aí, de fazer inveja muito batista, até a igreja aí que vai deixar um católico romano tridentino chorando de inveja com aquela complexidade litúrgica ali. E também outras questões, né? Teológicas, como você colocou. Hoje em dia, por exemplo, aqui no Brasil, é uma questão que está muito forte a presença LGBT dentro da igreja, né? Principalmente desde a aprovação, até um pouquinho antes, né, do casamento homoafetivo. Isso é uma realidade em alguns países, né? Lembra que eu falei da diferença entre países? Por exemplo, os Estados Unidos é muito assim, é, Canadá, você tem alguns países. Agora você já tem alguns países, por exemplo, a Nigéria, já a galera já olha assim, já fala assim, cara, esse pessoal dos Estados Unidos é meio maluco, esses anglicanos dos Estados Unidos são meio estranhos. Os anglicanos do Brasil são, né? Então, você tem a diversidade até nesse cenário, inclusive várias polêmicas e porradarias internas na comunhão anglicana são clássicos. Legal. Muito bom. Uma outra pergunta clássica é, na verdade, fazer duas. A primeira, o que você recomenda para quem viu a palestra e falou, nossa, eu quero isso aí, eu quero ser anglicano? Onde começar? E também, onde te encontra? Quais são as redes sociais? Hum, São duas perguntas. Bom, deixa eu. É que eu cortei uma parte do que eu ia falar, né? Que foi que senão já falei demais hoje. Não, a gente sai daqui menos. Mas tinha um último slide que eu tinha aqui com alguns contatos, né? Quem quiser entrar. Tem uma página, eu tenho um blog e eu já botei com o nome provocativo de propósito, né? Espiritismo Rosa Cruz. Justamente que é para trabalhar essa questão do misticismo cristão. Tem alguns textos, inclusive eu consegui traduzir alguns textos antigos, até de algumas ordens de Rosa Cruz, né? Ordens contemporâneas. Tem até ali um texto ali de uma dissidência da MORC que um pouco antes da CRC, que tentou ter o Gary como imperato, enfim. Então tem algumas outras coisas ali, tem um conteúdo, tá um pouquinho desatualizado, admito que eu tenho tido pouco tempo ultimamente, mas eu pretendo dar uma retomada. Lá também fala um pouco, tem uma parte lá que fala um pouquinho do livro, tem alguns links também para outros sites, então alguns sites que a galera aí já conhece bastante, então vale a pena. E sobre o anglicanismo, eu digo que o melhor é sempre você procurar, aliás, em tudo, né? Fontes confiáveis. Então, procure sites, enfim, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, que é o nome todo, né, da igreja aqui no Brasil. E tem as suas dioceses nos respectivos locais, mas vá até o site dela, vai ter material lá sobre. Aí você também consegue informações das dioceses nos seus lugares e conseguir um pouquinho mais de informações sobre, né? Mas não tente entender o anglicanismo de um dia, ou só lendo. Eu digo que o anglicanismo é muito bom para você entender na prática, né? Então, vá, tente visitar. Eu sei que pandemia está complicado, nem todas as igrejas estão funcionando. A gente, até a nível nacional, tem feito restrições seríssimas nesse período de pandemia. A própria igreja que eu pastorei, digamos assim, duas igrejas anglicanas aqui no Rio de Janeiro, na Cidade de Deus e no Rio das Pedras. Cada uma está funcionando uma vez no mês, então assim, com bastante restrição, então a gente está indo bem devagar nessa situação, mas tente ir, tente. Algumas estão até com culto online, então tenta acompanhar, tenta ver
o ver, o viver, o ler, e principalmente como tem muita diversidade, é muito legal a pessoa ver de várias opiniões. Não vai saber só o que, que o Moroni fala, não. Ver o que, que tem outros reverendos aí escrevendo, falando, pensando, outros leigos, né? Também a gente não cair aí nesse clericalismo, né? Os clérigos são importantes, mas a gente falou até antes do sacerdócio, né? De todos os fiéis, mas ver também um pouquinho do que a galera tá falando, o que a galera tá pensando aí sobre. É bom para você ter essa visão mais ampla, né? Olha, Thales? foi bem legal, hein, esse papo. Moroni, eu sou suspeito, até porque foi eu que propus para falar, porque eu já conhecia o material do Moroni já de longa data, então eu já sabia que seria bem legal. Moroni, acho que a gente chegou aqui no final já do papo. Rodrigo, Thiago, Robson, Ulisses, alguém quer fazer algum comentário? Eu Meu só me comentário. desculpa se você falou e eu perdi, perdão, Rodrigo. Mas é que eu não sei se o Moroni comentou o título do livro dele e como é que a gente encontra. Ah, bem lembrado. Verdade, eu não comentei. O título do livro é Cruz, Esquadro com Passo, né? O foco dele, como eu falei, é sobre maçonaria, mas também trata um pouquinho, passa um pouquinho nessas questões de rosacrucianismo que eu falei, passa um pouquinho até, né, dá uma pincelada no martinismo, que eu nem toquei, porque é café com leite, né? A relação do martinismo com o cristianismo, todo mundo sabe. É, Enfim, passa algumas coisas, passa até um pouquinho por paramaçônicas e tudo mais. Ele foi editado pelo Clube dos Autores, aí você acha em várias lojas aí, Amazon, Americanas, essas lojas assim que trabalham em grandes quantidades. Eu vou fazer o papel aqui do Marcelo. Robson, você tem uma última coisa a falar? Você está mutado. Você está mutado. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para ele. Ele é co-host. Olá. Moroni, parabéns pela palestra, foi muito interessante. Eu conheço bem os manifestos, é um livro de mão que eu tenho. E digo para você, foi muito interessante pelo fato de você fazer essa conexão novamente entre o cristianismo e o rosacrucianismo, que parece que tem tido um movimento cada vez maior de tentar afastar as duas coisas. E você faz o link novamente da questão, mantendo aí a coisa um pouco mais dentro da pureza do que é a proposta Rosa Cruz. Gostei bastante da sua palestra e tenho desejo de adquirir seu livro. Tiago, você tem Obrigado. alguma coisa para falar Não, só agora? agradecer mesmo, a palestra foi genial. Não tenho mais a acrescentar, não. Eu vou deixar o Thales para falar penúltimo e o Moroni por último, né? Eu gostaria de ver, ele fez um trajeto histórico aqui tão fantástico, e eu queria ver de onde ele parou até os dias de hoje, numa segunda palestra que daria, assim, muita coisa, muita coisa. Assim, seria fantástico essa palestra também. Thales, suas palavras? Isso, Moroni. Mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente. E aí, aproveitando, acho que a gente tem que colocar também que é importante, né, mencionar para a galera que estiver assistindo, lembrar de curtir, comentar e compartilhar o vídeo. E se inscrever no canal, né? Moroni, mais uma vez, obrigado. E tá contigo aí as palavras finais. Obrigado, gente. Espero aí que possa ter trazido aí algumas dúvidas, algumas incertezas, algumas confusões. Espero que quem veja aí fique bastante angustiado no sentido positivo de, cara, deixa eu olhar um pouquinho mais sobre esse tema, deixa eu tentar entender, porque essa angústia positiva é o que nos move, né? Eu acredito que a gente só, eu mesmo,
Só cresci muito e só aprendi muito por conta dessa angústia de algo olhar e ficar assim, cara, peraí, tem alguma coisa aqui, deixa eu tentar entender melhor isso daí. Então, eu espero que eu possa ter jogado aí essas dúvidas para que as pessoas possam buscar essas respostas por conta própria, estudar, analisar. Infelizmente, hoje em dia a gente vê que às vezes falta muito isso, falta muito das pessoas buscarem um pouquinho também por conta própria. E a ideia é essa. Agradeço aí, espero que de repente agora alguém pense assim, pô, será que vai ter será que é uma magia maneira aí quando eu vejo aquela irmã de oração da Assembleia de Deus ali perto da minha casa? Né? Será que ela está entendendo bastante, mais do que eu imagino? Será que está mais perto aí de alguns autores esotéricos que eu leio do que eu imaginava? Agora é isso, a galera vai ficar passando aí na rua aí, catando coisa. Alguém até tinha jogado ali no chat pensar então no neopentecostalismo, aí já é outra história então. E é isso, gente. Muito obrigado aí pelo convite e espero que continue aí com um bom trabalho, que é isso mesmo que a gente precisa. Cada vez mais a galera poder ter acesso a vários olhares, poder pensar um pouquinho e poder abrir um pouquinho mais a mente aí nesse dia de hoje. Para o pessoal que está assistindo aí no YouTube, e agora vou encerrando. Tchau para todo mundo. Falou!